Oi, gente rica! Essa semana eu vou falar sobre o profeta Amós. Você já leu o livro dele? Tem noção de quem foi esse homem que recebeu o ministério de ser boca de Deus? Aproveite os estudos e as pesquisas que eu fiz para obter mais informações sobre esse pastor e criador de ovelhas, esse homem do campo, que também era agricultor e mais especificamente cultivador de figos silvestres. Pois se você acha que o povo do campo tem menos instrução do que o povo da cidade, você está enganado, enganada. O nosso agro brasileiro está dando um banho de progresso, atingindo assim níveis incríveis de produção e fazendo o nosso PIB ir lá para cima. Saiba que o mundo não sobrevive sem a nossa agricultura, pois nós já somos hoje assim responsáveis pela alimentação de uma imensa população global. Saiba também que todo esse avanço e progresso do homem e da mulher do campo não é resultado porque eles têm menos instrução, né? Amós foi um precursor desse exemplo do homem do campo, porque a sua habilidade verbal e o seu conhecimento abrangente não corresponde à antiquada ideia de que os camponeses são pessoas ignorantes, como infelizmente alguns ainda continuam achando. Ele evitou qualquer título profético e as suas palavras reforçam a ideia de que Deus usa pessoas simples, comuns, não ignorantes, para cumprir o seu propósito. Porque chamou ele quando ele estava assim, ocupado com seus afazeres diários e dando visão a ele, que fossem transformadas em ministrações proféticas. E ele escreveu esse livro até chegar em nossas mãos. Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Cristiana Oliveira, aperte aqui embaixo o sininho, compartilhe com quem você ama, aquela pessoa que veio no seu coração nesse momento. Essa pessoa vai ficar feliz de receber esse vídeo de você. E deixe seu like, faça isso. Ajude, espalhe a vontade de ler mais a Bíblia e conhecer mais os diversos escritores, porque o autor é Deus. Simbora, porque agora eu vou começar. E vou falar para você o que estava acontecendo naquele tempo em que Amós vivia em Tecoa, que é uma cidadezinha, assim, a cerca de 20 quilômetros a cerca de Jerusalém. E a mesma distância a nordeste de Hebron. Tecoa, ela está assim, situada numa região montanhosa de Judá. E Amós não era profeta. Não era filho de profeta, também não era filho de sacerdote como Ezequiel, que eu fiz o vídeo dele na semana passada. E ele também não era da escola de profetas, ele era um homem simples, um homem do campo e bem instruído. E isso nós podemos confirmar com a capacidade literária dele, que foi assim revelada em seu livro. Os seus belos escritos estão assim cheios de ilustração da sua vida na montanha. Porque assim como Davi, ele tinha assim contemplado as estrelas e olhou além delas e encontrou ninguém menos do que o Criador. Amós, ele usou assim curiosas figuras de linguagem, como por exemplo, o que maneja o arco não resistirá. E para as pessoas daquela época era muito estranho ouvir isso, porque os fortes arqueiros do rei Jeroboão estavam acostumados a guerrear e jamais deixariam de resistir ao inimigo. Tem outra frase também. Nem ligeiros de pés se livrará. O povo devia estar pensando, nossa, será que esse homem ficou louco? Como que os corredores de Israel vão sair correndo e fugindo dessa guerra? Outra frase assim também bastante interessante é: nem tampouco aquele que vai montado a cavalo salvará a sua vida. Imagine que Israel tinha assim, uma cavalaria invencível na época do rei Jeroboão. E eles deviam pensar, ele não está batendo muito bem da cabeça, né? Quando eles ouviam Amós falar sobre isso, né? Provavelmente
quando ele era menino, ele deve ter conhecido Jonas e possivelmente Eliseu. Oséias foi um colaborador dele, porque os homens de Deus acabam se encontrando e se conhecendo uns aos outros. Eu acredito que da mesma maneira, quando chegou assim a hora de Amós, a hora do fim dele, né? Aí apareceram Isaías e Miqueias, que quando crianças devem ter ouvido Amós pregar em suas viagens por toda essa terra que Deus escolheu para ser palco dessa história incrível e que se transformou em best-long seller atemporal, com a maior coletânea de escritores distribuídos em diversos séculos, mas que tinham como comissão um legado de transformação de vidas através do registro que fizeram na mais seleta biblioteca de livros de todos os tempos, a Bíblia. Será que você tem uma na sua casa? Então, abra. Não apenas leia, mas estude. Foi muito fácil para os estudiosos datarem esse livro de Amós, porque ele citou os reis em cujos reinados ele proclamou, a sua mensagem. Jeroboão II, que era lá do rei de Israel, ao norte, e Uzias, que era do reino de Judá, no sul. E esses dois reis, eles reinaram assim por volta do ano de 760 anos antes de Cristo. E ele também informou em seu livro que ele pregou 2 anos antes de um terremoto. E as evidências arqueológicas indicam um forte terremoto na metade do século 8 a.C. E hoje, com os estudos geológicos recentes, foram descobertos um acontecimento sísmico gigantesco nessa área naquela data. Então, mais uma vez, a Bíblia é confirmada pelas evidências científicas. Amós também se referiu a um eclipse que também foi comprovado, que aconteceu em 763 a.C. e um outro em, se não me engano, 784 a.C. Bom, embora ele morasse lá em Tecoa, que fica na região de Judá, como eu falei, Deus enviou esse profeta lá para o norte e ele concentrou os seus esforços assim, ministeriais ao redor de Betel, que era assim o principal santuário religioso de Israel. Porque naquela época era ali que a elite do reino do norte prestava adoração a Deus. E apesar da divisão política dos dois reinos, os israelitas tinham consciência da sua identidade como povo de Deus. Naquela época, Israel desfrutava de certa prosperidade, expansão territorial. E o Egito, a Babilônia e a Síria ainda eram relativamente nações fracas. O que mais? Amós condenou a riqueza e a arrogância do seu tempo, que eram assim simbolizadas pelo que ele chamou de casas enfeitadas de marfim. Eu não sei se você sabe, mas o rei Acabe, o marido daquela rainha má, Jezabel, construiu um castelo revestido de marfim em Samaria. Imagina como é que deveria ser esse palácio, gente. E agora, há pouco tempo, foram assim descobertos pelos arqueológicos centenas de obras de arte, entre eles um jarro de alabastro com o maior dos marfins. No entanto, essa prosperidade era enganosa, porque em menos de 30 anos, Samaria, que era a capital de Israel naquela época, estava em ruínas. Amós, ele temia tanto a Deus que ele não receava mais ninguém, não estava nem aí porque falavam dele. E ele proclamou uma mensagem tão avançada, mas tão avançada para o seu tempo, que a maior parte da raça humana e grande parte dos cristãos ainda hoje não compreenderam seu alcance. Apesar de suas corajosas palavras datarem 800 anos antes do nascimento de Yeshua, Jesus Cristo.
Ele profetizou contra as nações do mundo naquela época, porque ele sabia que por mais poderosas que elas fossem, nenhuma nação e nenhum homem poderia suportar o juízo de Deus, porque é Ele quem permite o estabelecimento dos reinos e quem os derruba. Acompanhando a história, a gente pode ver assim o grande poder dos faraós reduzido a nada. Podemos ver também que Napoleão achou que poderia fazer alguma coisa, dominar o mundo, mas acabou definhando na ilha de Santa Helena. Podemos ver que o Kaiser achou que podia ser mais do que Deus e foi logo derrubado. Hitler também achou, que podia eliminar os judeus no Holocausto, dizimá-los da face da terra, como fez com 6 milhões de judeus. Mas os que tentam impedir os planos finais de Deus até hoje são todos derrubados. Nós podemos dividir o livro de Amós, como eu sempre gosto de fazer, para ajudar no seu entendimento, em 2 temas. Então vamos lá. O primeiro é sobre a justiça social, porque quando você para ler os 9 capítulos de Amós, você vai perceber que ele assim demonstra que períodos incomuns de prosperidade pode conduzir a soberba espiritual, A opressão contra os pobres, a injustiça nos tribunais, imoralidade sexual, sacrilégio, violência, idolatria, práticas comerciais ilícitas, entre outras. E aí você pode estar assim se perguntando, mas Cris, peraí, você está falando daquele tempo de Amós ou do tempo que a gente está vivendo hoje? Eu já falei em outros vídeos que a história é cíclica e apesar da similaridade com os temas atuais, eu estou falando que o profeta Amós foi chamado para denunciar naquele tempo em que ele viveu. Ele ensinou ao povo que a verdadeira fé é expressa por ações, especialmente aquelas que dizem respeito à justiça social, entendeu? Amós condenou a nação de Israel porque eles conheciam a lei de Deus e por isso seu pecado era ainda maior do que os demais que não conheciam a Torá. Sabe como é que eles chamavam as mulheres nos seus dias? De vacas de Bazã, porque elas só cuidavam de vaidades e dos prazeres mundanos. Pois é. E sabe qual é o segundo tema? O julgamento. Você vai ver, é muito prático de observar isso no livro de Amós. Pois a injustiça e a exploração contra os pobres seriam castigados e os que viveram com fartura à custa dos outros iam perder tudo. Porque Deus revelaria a hipocrisia e a falta de piedade do seu povo. Mas antes disso, Deus sempre convida para que o povo volte para Ele, para que tenham vida. Deus, sempre antes de punir, Ele adverte. Ele oferece um meio de escape. Deus denuncia o pecado, mas Ele dá um remédio para que você possa se curar. Mas como eles não aceitaram o remédio de Deus, os assírios invadiram o reino do norte e os pegaram. E no final do livro, depois do juízo, Amós, como a maioria dos profetas de Deus, declara. Ele disse que o Eterno de Israel vai restaurar o seu povo. E no final do 9º capítulo, o profeta escreve que Deus vai restaurar a sorte de Israel, seu povo escolhido. E as palavras que ele utiliza mostram as suas raízes de agricultor, de homem do campo, de homem simples, apesar do seu ministério ter acontecido bem próximo dos palácios de marfim, Mas ele diz ao povo escolhido com boca de Deus o seguinte, e está escrito lá no versículo 14, abra sua Bíblia e me acompanhe. Trarei de volta Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. E a gente está vendo isso acontecer em Israel. Eles plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Uau, gente, eu vi com os meus próprios olhos
as uvas das vinhas quando eu estava dirigindo nas estradas de Israel. Teve um momento que eu parei o carro para saborear aquelas uvas apetitosas, lindas, cheirosas. Existe uma lei em Israel que qualquer pessoa, inclusive um estrangeiro, uma estrangeira como eu, pode se fartar e comer quanto quiser e aguentar, mas ali naquele lugar só não pode pegar para levar para casa para comer depois. Aí é roubo, tá? Eu saboreei as uvas diretamente do pé, daquela terra que emana leite e mel. E eu posso atestar que são muito saborosas. Deu até água na boca. E Amós termina o seu livro com as últimas palavras com palavras do agro brasileiro, assim como ele começou, ele terminou. Lá no versículo 15, no último capítulo, 9, né, tá escrito: plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigada da terra que lhe dei, diz o Senhor, seu Deus. Uau! Gente, esse livro é realmente maravilhoso. E eu vou deixar um recado para você que chegou comigo até o final desse meu vídeo. Nós precisamos ser como Amós. Porque quando o pecado, a mentira, o mal predomina, a censura chega como um movimento de totalitarismo. Quem ama a liberdade não pode ficar sem fazer nada. Com essa situação catastrófica que nós estamos vendo, presenciando, meu Deus, nós não podemos ser tolerantes com essa censura. Nós precisamos estar ao lado da lei, da nossa Constituição e defender os princípios de Deus. Nós precisamos ficar indignados, precisamos nos posicionar e agir como Amós, que era o profeta do prumo reto. Assim como a parede torta não gosta do fio do prumo, os homens que perderam a memória da nossa história brasileira e que desejam o autoritarismo e têm pensamentos socialistas, eles vão nos odiar. Mas nós não podemos ficar calados. Nós precisamos nos posicionar como protagonistas da nossa história e da nossa nação e denunciar essas mentiras, essas ações, essas fake news, custe o que custar, porque nós não podemos perder a nossa dignidade agora, porque precisamos garantir as nossas liberdades da nossa família, da nossa nação amanhã. Bons entendedores entenderão. Que o Senhor nos abençoe e guarde. Amém. Um beijo no seu coração, paz e bem. Vou ficando por aqui. Curta, compartilhe e me siga. Aperta o sininho que está aqui embaixo. Fui, tchau, até o próximo vídeo.